360 de volta do intervalo e de volta com a análise do julgamento dos primeiros réus do 8 de janeiro. Já vou colocar meu time todo em tela e vou direto com ela, Clarissa Oliveira. Clarissa, como é que está repercutindo já? Já temos definidas as 3 primeiras penas dos 3 primeiros réus, 2 por 17 anos, 1 14 anos de prisão, e essa defesa tão firme da ministra Rosa Weber do tribunal, que foi muito atacado pelos advogados, como é que isso está repercutindo no meio jurídico, no meio político? Boa noite, Raquel, boa noite a todo mundo aqui. Não vou nem cumprimentar cada um, que a tela está enorme, e a todo mundo que está aqui com a gente. Raquel, eu passei agora à tarde, enquanto o julgamento estava correndo, conversando com advogados, juristas, falei com ministros do Supremo que estavam ali dentro do julgamento, falei também com ex-ministros, com ex-ministros da Justiça, para entender um pouco como que está a temperatura e como que eles estão recebendo aí esse resultado dessa primeira etapa do julgamento. E a maioria, salvo uma dessas pessoas, a grande maioria, achou ali, avaliou que as penas vieram mais duras do que eles estavam imaginando que viriam. Uma das figuras com as quais eu conversei disse, inclusive, que o que estava correndo ali no entorno dessa fonte era um palpite de que as penas deveriam ficar entre 10 e 12 anos, na média, entre esses acusados, mas não, a gente acabou tendo ali uma quantidade significativa de ministros que resolveram acompanhar integralmente o voto do relator Alexandre de Moraes, ali com penas que atingem ali a marca de 17 anos. Foi um valor mais rigoroso e demonstrou ali que há, sim, uma determinação do Supremo Tribunal Federal em ser muito firme na resposta a esses atos golpistas. Uma das pessoas com as quais eu conversei, Raquel, disse o seguinte, penas duríssimas, mas necessárias. Esse, no geral, foi o clima. Pedro Venceslau, bem-vindo. Primeira vez que eu falo com você aqui na CNN. Muito bem-vindo, querido, ao nosso time aqui unido do 360 e do Arena. Pedro, ontem à noite ainda eu conversava com o procurador Carlos Frederico dos Santos. Ele me falava dessa expectativa de que deveria formar uma maioria relativamente ampla a favor da condenação dos réus, apesar das divergências em alguns crimes dos ministros Cássio Nunes Marques e a expectativa que havia em relação ao ministro André Mendonça, que acabou divergindo. Qual é a repercussão que você está vendo? Uma maioria esperada, uma pena mais forte do que se imaginava e o recado político? Hoje de manhã, os juristas aguardavam com muita expectativa o voto do Zanin. Todo mundo já imaginava que o Zanin ia votar pela condenação, mas a expectativa é que ele votasse por uma pena mais branda, porque o Zanin é considerado um advogado garantista. Mas a pena veio de 15 anos no caso do Zanin. Então foi uma surpresa muito grande, porque existe um debate no meio jurídico entre os constitucionalistas e os penalistas, né? Os constitucionalistas acham que essa pena de 17 anos é uma pena muito grande para esse tipo de crime e avaliam que isso pode se voltar contra outros clientes ali no futuro. Eles lembram que na época da Lava Jato havia muita crítica sobre as penas que foram aplicadas. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. O próprio grupo Prerrogativas, eu conversei com o advogado Marco Aurélio Carvalho, que é um advogado ligado ao PT, muito crítico à Lava Jato, ele também achou que essas penas foram muito altas. Conversei também com o advogado Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, que ele usou uma expressão muito boa. Ele falou que se criou uma nova jurisprudência pela democracia. E sobre a repercussão, eu estava olhando aqui as redes sociais dos bolsonaristas, todos eles recortaram trechos da fala dos advogados, trecho da fala do Mendonça e estão usando na internet para fazer aquela famosa lacração, né, Raquel? Eu também percebi isso, Pedro. Já estava ali cortando a fala do ministro André Mendonça, a discussão dele com o ministro Alexandre de Moraes para colocar na internet e render likes com os seguidores.